Vocês sabiam que os seminários do PEC fazem parte de uma disciplina do programa de pós-graduação em ensino de Química do Instituto de Química da UFRJ? Nestes seminários são convidados palestrantes externos, professores e estudantes do programa para debates entre os presentes sobre temas relevantes para o ensino de Química. Aproveite o próximo seminário. Tchau, tchau! Comecei a gravar aqui, né? Eu vou fazer a apresentação do professor Ricardo, né? Dando inicialmente boas-vindas a todos e todas, agradecendo muito o professor Ricardo pelo aceite ao nosso convite, né? O professor Ricardo, desde quando a gente fez o convite, ele já tinha dito que estava fora do país e tal, e eu sei que hoje ele está aí também fazendo um esforço, né, pelas questões de internet, essa coisa toda, e tal. Então, agradecer muito, muito, muito mesmo, assim, a disponibilidade e o tempo do senhor, né, para dividir um pouco conosco as suas preocupações, né, e o seu... Isso. Pelo menos um dos temas de estudo, né, que você vem desenvolvendo, né, e dizer assim, né, o látis do professor, né, é sempre uma coisa que a gente costuma ler assim nas aberturas formais, né, mas eu não sei se é a melhor forma aqui de fazer essa apresentação, né. De qualquer forma, assim, né, o professor possui graduação, né, em História Natural pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, especialização em Genética também aqui na UFRJ, doutorado em Ecologia pela Universidade de Barcelona, né, e é professor colaboradora, né, da UFRJ e tal, e atualmente está fazendo, como ele já revelou para nós aqui, um pós-doc lá na Espanha. Né, o professor trabalha com ecologia e trabalha com peixes também, né, professor, me corrija se eu estiver errado, né, e eu conheci, assim, o professor Ricardo numa oportunidade, que foi no seminário, no ciclo de seminários, assim como nós temos aqui no programa de ensino de Química, o programa de pós-graduação em Bioquímica e de Alimentos, né, também tem um ciclo de seminários em que o professor Chalub, lá do Departamento de Bioquímica, convidou o professor Ricardo, e o professor, então, foi falar sobre o livro dele, que um livro que ele produziu, foi publicado em 2019, e é esse aqui, que é Capitaloceno, a Era da Barbárie, né? E o livro, assim, o seminário do professor Ricardo, naquela possibilidade lá, naquela oportunidade, foi muito para mim, né, foi muito legal, porque eu digo, poxa, né, o professor Ricardo é um biólogo, o professor Ricardo é um biólogo, né, que no livro ele traz uma visão bastante econômica, né, dessa situação da ecologia, e trazendo para o debate o marxismo, né, tem uma pegada muito no Rousseau também, né, traz geógrafos, então aqui David Harvey, enfim, tem uma porção de gente muito legal que é citada nesse livro, e com dados, né, que colocam para discussão coisas que nós costumamos utilizar na química, no ensino de química, né? Talvez, muitas vezes, sem uma reflexão mais aprofundada. Né? E eu acho que a contribuição do trabalho do Ricardo, assim, do professor Ricardo, é muito interessante nesse aspecto para ajudar a gente a aprofundar. Né? E aí, só para deixar o gostinho de todo mundo aí com relação a esse livro, e já passar a palavra para o professor Ricardo, eu vou ler uma partezinha que está, assim, é uma parte que está no capítulo 1, tá, gente? Mas eu garanto para vocês que eu li todo o livro. Tá, que está no capítulo 1, na seção que fala sobre ciência e ideologia. E essa leitura aqui também é uma provocação para o pessoal que vai ter aula logo em seguida.
logo em seguida comigo, né? Lá de filosofia da química, e a parte diz o seguinte, assim, né? Esses diálogos são oportunos para lembrar algo que todos sabemos. A ciência não é neutra, mas frequentemente, deslumbrados pelo seu poder, esquecemos esse importante fato. Aí mais à frente ele vai dizer assim: se a ciência, com seu rigoroso método científico, conseguir provar de forma convincente que as interações positivas, né, mutualismo, cooperação e facilitação, entre aquilo que ainda chamamos de indivíduos e espécies, são as interações que fazem com que os ecossistemas funcionem sem interrupção há mais de 3,5 bilhões de anos, então teremos uma base teórica para reformular a nossa sociedade, que ainda é baseada no individualismo e na competição, características fundamentais do sistema econômico capitalista, que devem ser consideradas não naturais. O ser humano só e somente só existe dentro de uma comunidade formada por seres humanos e outras espécies de seres vivos. Retirar o ser humano de sua comunidade significa eliminar importantes características, aquelas que o fazem humano. O antigo conceito biológico de indivíduo não é adequado para definir o ser humano. Contudo, como é um conceito fortemente ancorado no senso comum, é por isso muito forte. No sistema econômico capitalista, o ser humano é tratado como um indivíduo separado de sua comunidade. Por essa razão, o ser humano é reificado, vira uma coisa, uma mercadoria. Professor, sua palavra. Eu assinaria esse negócio aí, viu? Eu escrevi isso 2 anos atrás, mas continuo gostando disso daí. Muito bom, né? Um artigo que eu escrevi recente, eu sou mais radical no seguinte aspecto, né? Sem a cooperação e o mutualismo, tá, a vida não poderia se espalhar na Terra. Se fosse só competição, predação, a vida não se espalharia na Terra. E eu cheguei a uma outra conclusão, que é: nós, seres humanos, se a gente contar o número de células no nosso organismo, 90% são bactérias, fora as mitocôndrias. Nas plantas estão os cloroplastos, que são bactérias. No fundo, nós não somos descendentes de bactérias, nós somos bactérias. Isso pode ser desagradável, mas essa é a triste verdade. Bom, mas isso é um outro capítulo, ok? A questão do mutualismo, né, o ser humano tem 1000 espécies, ou o que os biólogos chamam de espécies no intestino, de bactérias. Essas bactérias produzem 30% dos metabolitos que estão no sangue. Essas bactérias são responsáveis pelo desenvolvimento do sistema imunológico. Essas bactérias alteram o nosso comportamento, atuam sobre o cérebro, tá? Em experiências com ratos em que, privados de bactérias do intestino, esses ratos desenvolvem todas as características do autismo. E a cura é dar bactérias para o rato. Okay? Então, nós, seres humanos, todos os seres vivos são holobiontes. São conjuntos de espécies, de bactérias, fungos, etc., etc., que formam um todo. Tá? E esse todo somos nós, o holobionte. Isso é muito importante, porque há uma tradição na biologia de definir o indivíduo pelo genoma. Então, isso é um determinismo genético arcaico que nós temos que superar. O indivíduo, nenhum indivíduo é formado por genes que se desenvolvem em fenótipo. Sem o ambiente, nada feito. Mas como nós temos uma implicância enorme com Lamarck,
nós não consideramos o ambiente na biologia. Agora está melhorando. Bom, como palavras preliminares são essas aí. Nós não somos descendentes de bactérias, nós somos bactérias, e nós não temos que nos envergonhar. As bactérias fizeram tudo, gente. Quem inventou a fotossíntese? Bactéria. Quem inventou a síntese proteína? Bactéria. Quem inventou o ATP? O NADP? Tudo, tudo. As bactérias inventaram absolutamente tudo. Nós, eucariotos já complexos, inventamos, não sei, fazer confusão, mas o resto, talvez a reprodução sexuada, enfim, talvez. Bactéria não tem esse problema de isolamento entre espécies, elas trocam DNA à vontade. E, claro, tem uns biólogos que ficam com inveja e dizem que as bactérias são promíscuas, mas é coisa antiga, é coisa antiga. Então, vamos lá para o... Professor, eu já fiz a projeção aí, tá? Estou às suas ordens aí para passar os slides. Então, passando, eu posso apertar aqui? Não. Você passa Não. aí. Posso passar? Isso, vou passar Isso. aqui. Não sei se vocês conseguem ler, tá? Mas é assim, na Amazônia existem 600 bilhões de árvores. Eu não sei como é que os caras contaram, mas, enfim, é um trabalho de uma revista científica. Uma copa de árvore de 10 metros de diâmetro pega a água do solo, nutrientes para fazer a fotossíntese lá onde tem clorofila e joga fora 300 litros de água dia. Árvores de diâmetro maior têm copas de 20 metros e elas jogam na atmosfera 1.000 litros de água dia. Próximo. Se nós fizermos uma média de 20 metros, 30 metros, 15 metros e tal, nós chegaremos à conclusão seguinte. A média de 15 árvores, cada árvore vai jogar na atmosfera 650 litros de água, vapor d'água, ok? Hoje, não é um número muito exato, mas 20% da nossa floresta foi embora. Uma parte dela exportada ilegalmente pelo ex-ministro do Meio Ambiente. Repara bem, 20% de 600 bilhões dá 1 bilhão e 200 milhões de árvores. A evapotranspiração de 1 bilhão e 200 milhões de árvores, 650 litros dia, dá esse número horroroso aqui, que é 780 bilhões de litros d'água diária que vão para a atmosfera. Próximo. Ok. Se eu pegar 700 bilhões de litros d'água e transformar em metros cúbicos, as árvores da Amazônia, essas 1.200 que sumiram, jogavam 780 bilhões de metros cúbicos dia. E se pegar esse número e multiplicar pelo número de dias, dá esse número horroroso aí de 280 bilhões, 800 milhões metros cúbicos ano. Gente, isso é uma quantidade de água ponderável. Essa é a água que evapora da floresta. Uma quantidade de água igual a essa vem do Atlântico, pelos ventos alísios. Faz uma curva, não passa na Caatinga e vai direto para a Amazônia. Aí junta essa quantidade de água e aí chove 4.000 milímetros, 2.500 milímetros, etc. Só que metade da água que cai da Amazônia é a água da evapotranspiração. Isso quer dizer o seguinte: se cortar as árvores, para de chover na Amazônia. Bom, mas vou voltar. Essa massa de vapor d'água, pelos ventos, bate nos Andes e volta. E ela volta ali meio por dentro.
chega no sudeste, mas grande parte dessa água, os chamados rios de água, okay, vai bater no Rio Grande do Sul, no Uruguai, no Paraguai, norte da Argentina. Quer dizer, uma parte importante da chuva do sudeste e do sul do país é a água da Amazônia, da evapotranspiração. Muito bem, o que eles estão fazendo? O próximo. Isso aqui eu não conseguia... esse barquinho aqui está produzindo umas 30 balsas. Cada balsa tem um tronco de árvore. Tá, o próximo. Essas árvores têm um diâmetro enorme, né? Madeira de lei, copas de 20 metros. Todo dia passam caminhões e caminhões de árvores, etc. Exportação ilegal de madeira. Próximo. Isso aqui é uma vista aérea, mas foi a maior apreensão de madeira ilegal na Amazônia, que foi há 2 meses atrás. Tá? E o delegado que descobriu isso foi removido, porque ele denunciou o Salles, foi removido e agora está ali no Rio de Janeiro, em Araxá, enfim, foi removido, o delegado foi removido. Mas denunciou o Salles. O Salles tem 2 processos no Ministério Público, a situação dele não é muito confortável. Na iminência de ser condenado, faz o quê? O que todo político faz. Pede para ir para a primeira instância, se demite de ministro, e aí ele não tem foro privilegiado e vai para a primeira instância. A primeira instância do nosso judiciário é uma espécie de buraco negro. Tá? Por exemplo, o Temer estava sendo denunciado no Supremo, deixou de ser presidente, foi para a primeira instância. Alguém mais ouviu falar da denúncia do Temer? Não ouviu. Então, a primeira instância nossa é uma coisa muito misteriosa. Mas a quantidade de árvores que se tira, gente, é 1 bilhão e 200 milhões de árvores que já saíram, ok? E, aparentemente, o processo parece que vai continuar. Porque quem está substituindo o Salles é o braço direito do Salles. E só cumpre a ordem do Bolsonaro. Então, madeira ilegal vai continuar saindo. Uma coisa que aconteceu boa foi a eleição do presidente americano, o Joe, enfim, novo presidente americano. Isso. Em que ele pegou um carregamento de madeira ilegal assinado pelo Salles e mandou devolver para o Brasil. Que ali eles não aceitam madeira ilegal. Então, pode ser que se os europeus também exigirem documentação que é corte legal, etc., etc. Mas aqui se produzem documentos falsos, vão dizer que a madeira é um corte legal, enfim. O ideal seria convencer todos os países a não aceitar madeira do Brasil, qualquer que seja ela, né? Porque, senão, eles vão continuar tirando madeira. Ok. Dito isso, nós estamos com uma seca na nossa região e parte importante, e essa seca já tem 15 anos. Há 15 anos que a média de chuva no Sudeste é 20% menor. E aí os reservatórios estão baixos, etc., etc. Enfim, parte dessa chuva que desapareceu são rios amazônicos que estão já diminuindo. Então, reparem bem. Bom, as notícias piores vêm daqui a pouco. Vamos lá. Próximo. Nós temos a mania de fazer COPs. COPs é aquela coisa do IPCC, do clima, da ONU, etc., que é uma comissão das partes. As partes são os países. Então, em 1993, se reuniram 190 países
para discutir, olha, nós, em 93, estamos emitindo muito gás carbônico e pode ser que o clima se esquente. Naquela época, nós emitíamos 23 bilhões de toneladas de CO2 só de cimento e combustível fóssil. Aí veio a COP 94 e, olha, gente, quase certeza que o clima está esquentando. Em 95, o pessoal diz assim, gente, temos certeza absoluta que a ação antropogênica ou antrópica e tal está esquentando o clima. Então, nós propomos aqui o Protocolo de Quioto. Basicamente, dizia o seguinte: todos os países que aceitarem o Protocolo de Quioto terão que reduzir em 20 anos as emissões aos níveis de 1990. E dizia, esse protocolo estará em vigor quando os principais emissores assinarem, ratificarem o protocolo. Isso foi em 95. Naquele momento, Estados Unidos, China, Alemanha, Japão, mais um outro, Índia, eram responsáveis por 60% das emissões de gás carbônico. 5 países. E, é claro, os países pobres dizem assim, nós não vamos assinar esse negócio, não, nós não poluímos nada e não sei o quê. Bom, isso foi em 95. Aí tem uma COP em 92. A COP é o seguinte, são 190 países, cada país leva 5 membros, se hospedam em hotéis de 5 estrelas, comem bem pra caramba, etc. e tal. E essa COP dura uma semana. É um gasto impressionante. Bom, aí tem a COP de 99, em que nós continuamos aumentando as emissões. Depois, 2003, né, passou para 26 bilhões de toneladas. Aí está aqui em 2005. Em 2005 aconteceu uma coisa engraçada. A Rússia assinou o protocolo de Quioto. Por quê? Porque depois da queda do Muro de Berlim, a Rússia perdeu 50% do PIB. Em 2005, estava no comando Vladimir Putin e olhou assim e disse, caramba, nós podemos assinar o protocolo de Quioto porque nós estamos abaixo das emissões de 1990. E assinou, só para sacanear os Estados Unidos, não tinha nenhuma outra razão, né? Bom, quando chegou mais ou menos COP, olhando esse gráfico assim, eu diria o seguinte, só se reúne na COP para aumentar as emissões de gás carbônico. Mas vocês dirão aqui, não, aqui em 2009 baixou 1,5% as emissões. O que foi? A crise econômica, o PIB mundial caiu 1,5%, ok? E as emissões caíram 1,5%. E aí vem até 2015 o Acordo de Paris. Você repara bem que 2015 a ideia era até 2030 vamos reduzir as emissões, e aí varia o país, né? Por exemplo, o Brasil disse que em 2015 iria reduzir o desmatamento em 80%. Iria reduzir o desmatamento ilegal a 0%. E iria plantar 1.200.000 hectares de árvores. Isso foi em 2015. Governo Temer. No ano seguinte foi feita uma cerimônia na Câmara dos Deputados, estava o Maia, o Serra, o ministro do Meio Ambiente, que eu achava ruim, mas depois de passar o Salles eu achava maravilhoso, que é o Sarney Filho. Enfim, estava lá e o pessoal, em 2016, o Temer também, ratificou o Protocolo de Paris. Qual era o objetivo do Protocolo de Paris? Chegar em 2050 com o aumento da temperatura em 1,5 graus centígrados. Reparem que aqui a setinha de 2015
Já estamos em 2021 e as emissões continuaram aumentando. Opa, aqui caiu. Caiu 7%. O que caiu por quê? Porque a economia dos países caiu 10%, 12%. Isso se chama Covid-19. Tá? Mas, fora isso, cada vez que tem uma COP, as emissões aumentam. O próximo, por favor. Próximo slide. Não sei se vocês conseguem perceber, mas eu vou dizer assim. No eixo aqui das abscissas está o PIB, que é uma das maneiras de medir a riqueza e o crescimento econômico do país. E aqui estão as emissões de gás carbônico. Repare que o ajuste dessa regressão é tremendo. R2 de 97, praticamente todos os pontos estão na linha teórica da regressão. E pior, né? Bom, isso quer dizer o seguinte: aumentou o PIB, aumenta na mesma proporção a emissão de CO2, tá? Isso aqui é para o mundo. O próximo slide. Esse aqui, então, tem 99. Isso aqui, se um biólogo olha isso, não, isso é falso. Nenhuma regressão dá 99. Mas, enfim, aqui deu. Isso aqui é abscissas. Quantidade de energia gasta por um país e emissão de PIB. Então, a riqueza do país depende da quantidade de energia que esse país gasta, consome. Perfeita a regressão. Então, nós temos energia ligada ao PIB, PIB ligada ao CO2. Próximo. Aqui eu fiz a matriz energética média mundial, separando energia fóssil em azul e energia chamada renovável em cor de abóbora, sei lá. Então, reparem que, em 90, a matriz energética mundial tinha 88,7% de combustíveis fósseis. Aí veio 2000, 2019, 2020, e em 2020 nós baixamos para 84% de combustíveis fósseis e aumentou de 11 para 15 a chamada energia renovável, que uns dizem que é energia limpa, mas é mentira. Se essa tendência se mantiver, tá, em 2050 nós vamos estar com a matriz energética de 76,8%. Para que o CO2 não aumente na atmosfera, o combustível fóssil deveria ser 22%. E o resto que falta para 100 devia ser de energia renovável. Nós vamos conseguir fazer isso? Vai ser difícil, mas de alguma maneira nós temos que fazer, porque uma matriz energética com 76% de combustível fóssil emite milhões de toneladas de gás carbônico. Então, isso aqui tem que mudar em algum momento. Próximo. Aqui eu vou iniciar mostrando para vocês qual é o problema de reduzir as emissões de CO2, né? Veja bem, essas coisas verdes são China, Índia, crescimento econômico do PIB. Tá? China, Índia, Arábia Saudita, Turquia, Irã, Nigéria e Coreia do Sul. Repara que são 8 países. Os outros 18 países são os países mais ricos fora esses. Repara que esses países têm um crescimento econômico maior que os outros países. Quem são os outros países? Tá? A Alemanha, Espanha, Inglaterra, Noruega,
Japão, Estados Unidos, Canadá, etc. Repara que esses países, esses 8, crescem, o PIB cresce mais que os outros. Inclusive aqui, entre 2009 e 2019, o crescimento da Europa, Estados Unidos, Japão, etc., é 1,3 na média. 1,3 é praticamente recessão econômica. E repara que os outros países estão lá, com 4,5, 6. Né? Qual a diferença entre esses países? Esses 8 países emitem mais gás carbônico que os 18. São muito, muito poluidores. Tá? Por exemplo, a China emite algo como 10 bilhões de toneladas ano. Os Estados Unidos, que tem uma economia maior que a da China, emite 5. Tá? A Índia, então, terrível. Porque são países que produzem muito cimento. E é o seguinte, o cimento é uma reação química, né? Caliça não vai dar não, cimento e CO2. E aí não tem como resolver essa questão. Não há inovação que resolva isso. E 1 tonelada de cimento produz 1 tonelada de gás carbônico. Mas tem coisa pior. O aço. 1 tonelada de aço produz 1,8 tonelada de gás carbônico. E também não há alternativa para fazer aço limpo. Enfim, o Bill Gates acabou de publicar um livro onde ele diz assim, como acabar com o aquecimento global. Então ele dá toda uma receita, etc, etc. Eu estou fazendo um comentário do livro. O Bill Gates deve ser muito bom em informática, mas em energia ele é péssimo. Mas, enfim, depois eu mando para vocês isso. Ok, próximo. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas aqui está a essência do drama pelo qual nós já estamos em não sei quantas COPs e o CO2 não baixa. Tá? Reparem que, não sei se vocês conseguem ver, tem uma linha vermelha que sobe e desce. Essa linha vermelha é emissão de CO2. Isso aqui é a taxa. Aqui, com a pandemia, baixou muito o CO2. Com a crise de 2008, baixou muito o CO2. E sempre que baixa as emissões de CO2, baixa o crescimento econômico do PIB. Quer dizer, olhando assim mais de perto, diz assim, camarada, há uma correlação entre emissão de CO2 e crescimento econômico, né? No próximo, está aqui a correlação, tá? Um R bom, nitidamente, tá? Há uma linha de ajuste razoavelmente boa, um R2 quase 80%. Isso aqui indica, na realidade, que o CO2 e o PIB estão diretamente correlacionados. Quando um sobe, o outro sobe. Quando o outro baixa também. Vou passar aqui um pequeno diálogo que eu acabei de inventar. Assume o governo Trump. No ano seguinte ao Protocolo de Paris, que foi assinado pelo Obama. Então, ele reúne os ministros e diz o seguinte, ministros, pelo Protocolo de Kyoto, nós temos que parar de usar carvão, temos que reduzir as emissões de CO2, etc, etc. Aí o ministro diz assim, além disso, tá, você tem que criar sistemas de reflorestamento e proteger as florestas de incêndio. Aí o Trump diz, tá bom. E se eu fizer isso, o que acontece com a economia? Aí o ministro da Economia diz, olha, o PIB vai ser 0. Mas o PIB vai ser 0? Caramba! E quais são as chances de eu me eleger com PIB 0?
Presidente, zero. Nenhum presidente é reeleito com índice macroeconômico de PIB zero, desemprego e tudo que vem ligado, né? Ok. Mas todo mundo assinou o Protocolo de Paris. Não há uma maneira de a gente obrigar os países a cumprir? Disse, olha, como é que a gente vai obrigar a China a cumprir, a Rússia a cumprir? Ué, fazendo sanções. A ONU está aí para isso. Aí o ministro das Relações Exteriores disse, calma, na ONU existem 6 países que têm capacidade de veto. China, Estados Unidos, Inglaterra, França, etc. Se todos os países votam numa resolução e um desses 6 países diz que não, não. Por exemplo, os Estados Unidos invadiram o Iraque contra a resolução da ONU, de todos os países, mas os Estados Unidos vetou. Israel invadiu áreas da Palestina, etc. e tal, mas os Estados Unidos votou contra, então... Tá? A Rússia acabou de invadir a Crimeia, etc., mas ela votou contra. Então o Trump olha, de fato, nada a fazer. Então, senhores, nós estamos fora do acordo climático, porque eu quero me reeleger. É claro que eu acabei de inventar esse diálogo, mas é assim. No capitalismo, PIB zero é problema que não acaba mais. Desemprego, se diminui, aumenta o desemprego, inflação, estagflação, um troço louco, tem inflação com crescimento baixo, consumo cai porque as pessoas perdem o emprego, enfim, PIB zero é a morte do capitalismo. Entre parênteses, por isso que eu sou a favor do PIB zero. Mas vamos seguir em frente. Próximo. Por que o Acordo de Paris é uma fake news? Repara bem. É claro que isso aqui são modelos matemáticos. A gente tem que tomar muito, muito cuidado com os modelos matemáticos, tá? Mas eles estão informando alguma coisa, né? Aqui estão os anos, tá? Aqui está onde nós estamos, 2020. E essas coisas coloridas aqui são diferentes modelos. Nessa vermelha aqui, não fazemos nada em relação às emissões. Então, nós vamos chegar em 2100 com 7 graus e em 2005 com 4 graus a mais. Esse daqui de baixo vamos fazer emissões zero já. O que acontece? A temperatura aqui é onde nós estamos, 1,2 graus centígrados, e mesmo com emissões zero, nós vamos chegar a 2,5. O Acordo de Paris tinha prometido 1,5 de aumento de temperatura. Reparem que isso é temperatura média na superfície da Terra. Isso quer dizer que vocês têm a área do Ártico, onde o aumento ali foi 3 graus. Por isso que o Ártico está derretendo. No Antártica também. Há regiões nos mares tropicais em que aumentou a temperatura da água 1,5 grau. Esse aumento faz com que a água na superfície fique muito leve e a água do fundo não sobe e o plâncton não tem comida. Enfim, já há muitas evidências pelo mundo. Mas, caramba, 1,2 em 100 anos é quase nada. Ok, isso é temperatura média. Há lugares em que a temperatura já subiu 3 graus. Na Amazônia, se a temperatura sobe 1,5 grau, ok? A saída da água do solo, não por evapotranspiração, a evaporação da água do solo aumenta 10 vezes.
Isso quer dizer o seguinte: no Acordo de Paris, que, aliás, foi estabelecido em 2015 e até agora não aconteceu nada, né, em termos de redução das emissões. Só fizeram COPs. Está garantido já, parando as emissões, está garantido que a temperatura vai chegar a 2,5, pelo modelo matemático. Mas por que se eu parei as emissões? Cada ano, por exemplo, o ano passado, nós emitimos 32 bilhões de toneladas só, combustível fóssil e cimento. Mas, além disso, nós emitimos metano. Na realidade, são bois e vacas que emitem metano. A concentração do metano aumentou 3 vezes nos últimos 100 anos. O metano é um gás estufa 3 vezes mais potente. Nós aumentamos muito a produção de óxido nitroso. Por exemplo, nós utilizamos muito fertilizante nitrogenado, feito pelo processo de Haber-Bosch, etc., que precisa 500 graus, 250 atmosfera, enfim. Fabricamos esse e colocamos no solo, e uma parte dele vira óxido nitroso, que é um gás de efeito estufa. O CO2 é um óxido. Eu acho que a água também é um óxido. E parece que os óxidos são muito persistentes. A água está aí há 3 bilhões e não sei quantos anos. Continua firme. Na natureza existe uma quantidade de óxido de ferro, mas dificilmente tem ferro puro. E o CO2, então, é um óxido e ele é duro. Ele fica na atmosfera 100 anos. Isso é um problema, gente. Olhando a composição da atmosfera hoje, existem 417 ppm de gás carbônico. Fazendo as continhas, isso dá algo como 3 trilhões de toneladas de CO2 que estão sobre nossas cabeças. E isso daí vai continuar fazendo com que a temperatura aumente, independente de nós emitirmos CO2. Por isso que eu digo que o Acordo de Paris é uma fake news. Não chegaremos em 2050 com... a não ser que a gente descubra uma maneira de tirar o CO2 da atmosfera. É só 3 trilhões de toneladas, grandes coisas, enfim. Próximo. Aqui eu queria mostrar para vocês uma coisa que eu tenho pensado muito, e eu acabei de criar um índice de desenvolvimento, não de IDH, índice de humanidade. Aqui nós temos o burro e aqui nós temos uma pessoa. Próximo. Na Inglaterra, entre 1750 e 80, o burro trabalhava 8 horas e o ser humano trabalhava 15 horas. Próximo. 100 anos depois, o burro trabalhava 8 horas. Porque se obrigasse o burro a trabalhar 10 horas, ele ficava doente e morria. E os donos cuidavam para que isso não acontecesse, senão eles tinham que comprar outro burro. E, nessa época, 1850, o ser humano, depois de fazer greves, conseguiu trabalhar 12 horas por dia. É uma beleza. O próximo. Passados 40 anos, e nós continuamos trabalhando 12 horas por dia, e o burro também. 8 horas. Também não, 8 horas. Mudou nada. Aí chegamos, próximo 1900, suponho. 1900. O burro trabalha 8 horas por dia e nós 8 horas por dia. Quer dizer, nós levamos aí 200 e poucos anos para atingir o status quo do burro, 8 horas por dia. O que é preocupante é que, a partir de 1900, todo o século XX e XXI, já há 2 décadas,
se produziram máquinas, etc., etc. E, próximo, século XXI, 1905, 8 horas, isso. O burro, 8 horas, e nós, 8 horas. Quer dizer, 100 anos de avanço tecnológico, por que nós temos que trabalhar 8 horas por dia? Parece que é uma coisa que deve estar no Novo Testamento, ou no Velho, ou em algum testamento. Quer dizer, não é possível trabalhar menos de 8 horas por dia. Em outro momento eu explico a razão disso, mas isso está no livrinho do Marx, volume 1, livro 1, tá? Isso se chama Mais Valor. Uma parte do lucro do capitalista vem do salário não pago. E para que você tenha salário pago, salário não pago e o operário produza, tem que ter 8 horas. Quando você baixa as 8 horas, você baixa o lucro. Ok. Aqui é uma esperança no fim do túnel, eu acho. Próximo. Eu escutei isso. O Sindicato dos Burros está reivindicando no Congresso Nacional que os burros só trabalhem 6 horas. E se isso acontecer, talvez a gente possa pegar uma carona junto com o Sindicato dos Burros. Isso é uma brincadeira, mas enfim. Em função disso daí, eu criei um índice de humanidade. É o próximo. Reparem bem, aqui, 1750, 1800, as pessoas trabalhavam 8 horas por dia. Homens, mulheres e crianças com mais de 9 anos, Inglaterra, Revolução Industrial, trabalham 16 horas por dia, dormiam 8. Índice de desenvolvimento ou nível de civilização, 0. Não podia ser de outra maneira. 1800, 1850. Aí passamos a trabalhar 14 horas, o que aumentou o índice de civilização para 1,3. Aqui, 1900, chegamos às 8 horas, mas o índice de civilização é 5. O meu ideal é um índice de civilização 9. Na realidade, o meu ideal é 10. O que significa que 9, você trabalha 1 hora por dia ou trabalha 0 horas por dia. Isso aqui é civilizado. Quando é que isso vai acontecer? Por exemplo, Bertrand Russell, que, entre outras coisas, era também matemático, tá? Ele fez, nos anos 30, ele fez o seguinte cálculo. Todos os soldados, homens, mulheres que estiveram na guerra, ao voltarem para a Primeira Guerra, né? Ao voltarem para a Inglaterra, vão fazer com que aumente o desemprego. Por quê? O trabalho que é feito vai continuar sendo feito, só que tem muito mais gente para fazer. Então, Bertrand Russell fez o seguinte cálculo. Se todos que voltarem para a Inglaterra trabalharem 3 horas e meia por dia, todos terão emprego. E, nesse caso, o índice de civilização seria 7,8, que já é melhor que o que nós temos hoje, que é 5. E se depois, por alguma razão, as máquinas forem fazer o trabalho dos seres humanos, nós podemos chegar a um índice de civilização de 9,4, trabalhando 1 hora por dia. Então, eu estou há muito tempo na campanha de trabalhar 3 horas e meia por dia máximo. E temos que entender qual é a origem dessas malditas 8 horas. Sabe? Não está na Bíblia. Não foi Deus que determinou. Essas 8 horas têm alguma necessidade ligada à extração de mais valor das pessoas que trabalham. Espero que vocês gostem do índice. Vamos lutar por 3 horas e meia de trabalho enquanto não temos uma coisa melhor. Ok, próximo. É quase o final. Reparem bem, o PIB deve crescer 3% ao ano ou mais. Isso é um crescimento exponencial.
Veja que na natureza não existe nada que cresça exponencialmente. Nada, nada. Os únicos que têm crescimento exponencial são os rentistas, que você aplica lá 10 mil reais e tem juros compostos de 3% ao mês, e no final do ano você ganha 20% do dinheiro que você utilizou ali. Esse dinheiro que você ganhou foi sem fazer nada, por isso você é um rentista, e há um crescimento exponencial. Okay? É claro que esse crescimento exponencial, num determinado momento, vai dar problema. E tem a crise econômica. O capitalismo tem dentro dele, tá, a crise econômica, inevitavelmente. Mas vamos lá. Tem que crescer 3% ao ano. Crescimento exponencial. Gente, por exemplo, o PIB mundial esse ano foi 84 trilhões. Durante 30 anos, se ele crescer 3% ao ano, ele vai chegar a 100 trilhões. Da onde é que vai sair esse dinheiro? Bom, a população mundial deve crescer para garantir o crescimento econômico. Essa é a coisa mais terrível do capitalismo, tá? Isso está no Adam Smith, Riqueza das Nações, 76, 1776, século XVIII. E o Adam Smith era até um sujeito legal, mas ele dizia: se a população não cresce, não há crescimento econômico sustentável. Aliás, eu odeio essa palavra sustentável, mas enfim. Um exemplo típico, né? Em 79, 80, depois da morte de Mao Tse-tung na China, assume Ho Jinping e diz assim: vou transformar a China num país capitalista. Legal. Mas um capitalista chinês. Os bancos são controlados, só há o Partido Comunista, há uma abertura para empresas privadas, mas as grandes empresas continuam estatais, enfim. O governo tem um grande controle. Não é um capitalismo neoliberal, é um capitalismo estatal. Só que a China, nos últimos anos, tem crescido 10% ao ano. Caramba, ninguém cresce a isso, tá? Mas em 80, o governo chinês diz assim: gente, nós não temos comida para todo mundo. Vamos decretar a lei do filho único. A partir de hoje, cada casal só pode ter um filho. Foi um problema, etc. e tal, mas conseguiram, né? É um sistema muito, muito mau, né? Por exemplo, se você tivesse um outro filho, esse filho não tinha certidão de nascimento. O Estado não dá certidão de nascimento, porque você infringiu a lei. E se você não tem certidão de nascimento, você não entra na escola, você não tem emprego, você é um pária. Mas era isso que eles faziam. Quando foi em 2015, o Xi Jinping olhou e disse: gente, isso aqui está mal. Está mal porque a economia está decrescendo. A gente não consegue jovens para entrar no exército. Tem mais gente aposentada que trabalhando. Como é que a gente vai manter isso? Então, ele revogou o decreto de filho único. Pode ter 2 filhos. Mas o pessoal não deu muita bola, não. Continuou tendo um filho. Semana passada, ele decretou que pode ter quantos filhos você quiser e mais. Cada filho que você tiver, além do 2, você tem um subsídio, além do 1. Nesse período da lei do filho único, deixaram de nascer 400 milhões de chineses. E aí bateu aonde? No crescimento econômico. E aí eles voltaram atrás. E agora já pode ter 3 filhos. E agora estão dando subsídios, etc. Por quê? Porque o crescimento da população é um dos pilares do capitalismo. Se a população não cresce, o sistema não se sustenta. Qual é o problema? Nós já estamos com 7 bilhões e 700 milhões. Vamos chegar a quanto? Bom, por outro lado, o capitalismo precisa de
cidades grandes e população urbana. Por quê? Vamos prestar atenção. Hoje tem tanta máquina que o número de empregos na agricultura, número de empregos do país, é 5% na agricultura. Na indústria, é 20%. Cara, já passou muito tempo. 1 hora e tal. Caramba, já. Mas tô acabando, hein? Tô acabando. Então, na área de serviço, tem que ter 75%. Então, o que acontece? No Rio de Janeiro, eu passei por um lugar e tinha uma placa assim: psicólogo de poodle. O cara era especialista em psicologia de poodle. Cara, só numa cidade como o Rio de Janeiro, com milhões de habitantes, né? Em São Paulo se fazem 1 milhão de pizza por dia. Então, a área de serviço tem 80% dos empregos. Por isso é que é preciso urbanização. Qual é o problema? Na medida que você corta relações com a natureza, o homem se desumaniza. Essa é uma opinião minha. Finalmente, a extração de produtos naturais deve crescer exponencialmente. Tudo. Petróleo. Só que esses recursos são finitos. Ele não pode tirar toda hora. O capitalismo, por isso, tem problemas sérios. Próximo para acabar. Juro. Repara bem. Se eu pegar o americano médio e dizer assim, bom, você tem um padrão de vida, você tem um carro, você tem uma casa, isso, aquilo, você vai no McDonald's, etc, etc, você tira férias. Se eu quiser que todos os seres humanos do mundo, 7 bilhões e 500 milhões, tenham o padrão de vida americano médio, não o alto, médio, nós precisaremos de 5 planetas. Conclusão. Os países pobres nunca terão o padrão de vida do americano médio. E quando eles descobrirem, não sei o que vai acontecer. Gente, é isso. Gente, já falei demais, né? Era um pouco esse slide, mas eu falei muito. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Agradecer muito a sua fala, né? E, enfim, acho que para aproveitar, assim, tá muita gente escrevendo no chat, né? Aqui, eu acho que a melhor coisa Estou lendo aqui, minha autoestima está lá em cima, gente. O Guilherme de Azeredo já levantou a mão. Guilherme, por favor, pode falar. Professor, parabéns, eu gostei muito da sua apresentação, achei que você levantou pontos importantíssimos. E eu queria fazer, não sei se é uma pergunta, uma provocação, eu tenho lido já desde o ano passado algumas questões a respeito dessa crise ambiental e de propostas para a gente superar essa crise. Li há um mês atrás o livro do Bem Viver, do Alberto Acosta, que ele expõe que a gente deveria caminhar para um decrescimento. E aí, durante a sua fala, eu fiquei pensando que eu não sei se só o decrescimento seria a saída, porque tem não só relações econômicas, mas relações políticas também envolvidas nessa questão. E aí, queria perguntar para você se só o decrescimento bastaria ou uma superação total desse sistema econômico que a gente vive. Eu acho que o primeiro passo seria desconectar o crescimento econômico da necessidade de ele crescer. PIB zero. Isso resolveria, de imediato, uma série de problemas. Mas, obviamente, que vai criar desemprego, vai criar conflitos, vai reduzir o consumo e o consumismo, tá? O que em si não é ruim, tá? Mas o problema é o seguinte: como gerar renda para as pessoas se não aumenta a taxa de emprego? Então, na realidade, nós teríamos que ter um sistema de financiar as pessoas que não vão ter emprego. Como é que se faz isso? Eu tenho uma receitinha. Chama-se imposto progressivo. No Brasil,
Nós temos um imposto regressivo. Quer dizer, o que o Estado arrecada, 55% vem dos mais pobres. Os mais ricos que têm, por exemplo, ações, eu chego no final do ano, eu tenho ações da Petrobras, ganho não sei quanto e não pago nada. Está isento. Tá? Então, é assim, impostos progressivos. Nós temos que quem ganha mais, paga mais. Não ao contrário, como existe no Brasil. Segundo, as grandes fortunas têm que ser taxadas. E mais, né? As grandes fortunas têm que contribuir mais para o bem-estar, o que os europeus chamam de welfare state. Quer dizer, essas grandes fortunas têm que financiar a escola, etc, etc. A ideia que você vai ganhar dinheiro sem trabalhar ofende as pessoas, não a mim. Eu escrevi um artigo em 92 dizendo que era possível que as pessoas ganhassem dinheiro sem trabalhar, e o artigo se chamava Macunaíma contra a Rainha Vermelha. Eu sou fã de Macunaíma. Ele passa o dia na rede pensando, gasta muito ATP, mas, enfim. E ele chega em São Paulo e diz assim, estou com fome, aqui para comer tem que trabalhar. Aquilo, nunca fiz isso. Por quê? Para comer tem que trabalhar. Claro, não estou querendo que a gente volte para o Jardim do Éden, etc., que não precisava trabalhar, mas é possível dar renda às pessoas para que elas possam até contribuir com impostos. Como? Impostos progressivos. Isso vai ser difícil? Vai, mas já foi feito. Reparem bem, terminada a Segunda Guerra Mundial, França, Inglaterra, Itália, Japão, tinham uma dívida enorme. Com quem? Com os Estados Unidos. Ok. Como é que eles pagaram essa dívida? Cobrando impostos de 80% sobre as fortunas. Tudo que você ganhava, né? 80% de imposto. E isso foi feito. E aí se criou na Europa, tá, o estado de bem-estar social, onde educação era paga com dinheiro dos impostos, saúde com dinheiro dos impostos, pensões dignas, salário e desemprego, etc, etc. Isso já foi feito. 30 anos que durou isso. E aí chegou Margaret Thatcher, neoliberalismo, etc., e acabou. Está acabando. Alguns países na Europa ainda resistem com esse estado de bem-estar. Mas, quer dizer, é possível, é possível. A outra coisa é, gente, vão voltar para o campo. Vão voltar para o campo. Cimento polui muito. Cimento desumaniza. As relações pessoais ficam horrorosas. Uma cidade, 7 milhões, cidade de São Paulo, tem 14 milhões. É possível uma coisa dessa? Não, não é possível. Então, é reverter o processo. Você olha aqui, na Europa, 90% das cidades estão vazias. Por quê? Está todo mundo concentrado nas capitais. Reverter isso. Isso é fundamental. É preciso que as pessoas estejam convencidas disso. Tá? Se vocês olharem a capa do Capitaloceno, né, é um ciborgue, mas tem ali uma área em que ele não destruiu. Ali estão as pessoas ricas, que têm um bom ambiente, ecossistema limpo. Isso daí a Terra dá para esses aqui no centro. Tá? Então, esse ciborguezinho aí construiu um oásis para quem tem muito dinheiro, e para isso nós estamos caminhando. Né? A questão de reduzir a economia eu vejo viável. O meu problema é que eu não tenho a menor ideia como reduz a população. É complicado. Teria que ser assim, olha, gente, não façam filho, façam parentes. Isso é um slogan da dona Haraway. Fazer parentes é aceitar o próximo como ele é. Não façam filhos, façam parentes.
Aí eu disse, mesmo que o cara seja bolsonímio, é difícil, mas é necessário fazer parentes. O problema é difícil. Eu não tenho a menor dúvida que o problema é difícil. A minha questão é que nós estamos nos encaminhando rapidamente para o suicídio. Porque, veja bem, o aquecimento global, até agora, ele está dentro dos modelos de crescimento linear. Mas quem disse que esse crescimento da temperatura continuará linear? Por exemplo, há algumas coisas preocupantes. O albedo. Bate sol no Ártico. 80% desse calor volta. É o albedo do Ártico. Mesma coisa do Antártico. Agora, acabou o gelo, vai bater num solo escuro, fica ali, acabou o albedo. Quer dizer, então, é um sistema de refrigeração da Terra que vai desaparecer, e não é pouca coisa. A floresta boreal, elas são árvores escuras. Elas já aumentaram uns 10 quilômetros para o sul. Árvores mais escuras retêm mais luz, portanto, produzem mais calor no seu entorno. Está aumentando. O mar, por enquanto, joga fora gás carbônico e pega gás carbônico. Só que ele pega mais do que joga fora. Mas se a temperatura do mar aumentar 2 graus, acabou, gente. O mar vai continuar jogando gás carbônico. Quer dizer, nós podemos entrar num crescimento não linear e ter um aumento de temperatura em um ano de 3, 4 graus. Isso é previsível. E aí, gente, existe um modelo do IPCC que é bonitinho. O cara mostra que numa faixa ali do Mediterrâneo, naquela latitude, durante o ano, hoje, existem 4 dias que, se você sai de casa, você morre. 4 dias. Por quê? A temperatura está por volta dos 40 graus e a umidade é 100%. 40 graus, umidade 100%, você não consegue controlar a sua temperatura. Você deixa de ser homeotérmico. Você morre por hipotermia. Ele calcula que em 15 anos existirão 50 dias. E em mais 15 anos existirão 80 dias. Imagina 80 dias. Uma área que tem 2 bilhões de pessoas não poder sair na rua, claro que eles não vão ficar esperando a morte. Eles vão subir de latitude ou descer. Só que essas outras áreas estão cheias de gente, né? E aí vai ser um conflito só, né? Enfim, hoje eu estou assim meio apocalíptico. É difícil, às vezes, olhando os números, né, e as perspectivas de resistência, assim, né, não ter um pouco essa ideia. Você está falando de apocalíptica, mas acaba sendo uma coisa muito realista, né? É difícil de... Enfim. Professor, tem a Priscila perguntou assim, se fazer uma ligação, um paralelo com o projeto de remarcação aí das terras indígenas, né? Que é o PL 490, se o senhor chegou a estar a par sobre isso. E também tem a Cristiana, que está com a mão levantada aqui. Cristiana, quer falar? Oi, falar eu sempre quero, né, Rodrigo? Mas eu peço para ser breve, porque eu vou ser bem breve. 18. É um comentário junto com uma pergunta, professora. A questão toda é que, assim, nós estamos também sofrendo um processo apocalíptico da escola brasileira, né? Eu não sei se o senhor está acompanhando, mas as nossas disciplinas na BNCC, no novo ensino médio, estão sofrendo um certo ataque e na seguinte direção. Algumas disciplinas de ciência, como física, química, biologia, podem ser escolhidas se houver interesse do aluno, né? E elas não vão ser apresentadas obrigatoriamente, né? E nessa perspectiva,
eu estava até comentando com alguns professores que eu só vejo uma saída, né? Porque eles falam da questão da interdisciplinaridade, de projetos, e a gente tem um estímulo, inclusive nas licenciaturas, muito grande disso desde a década de 90. Falei, então, é essa saída, né? Se não controlarem também isso e a linguagem, é essa saída. Aí eu pergunto para o senhor, eu desde a época que eu tive contato com os relatórios do IPCC e entrei em contato com algumas temáticas, eu venho desenvolvendo com os meus alunos, dentro de sala de aula, uma vez por bimestre, projetos para trabalhar a conscientização deles, né? Porque muitos deles mal sabiam o que era a questão climática, por exemplo, alguns acidentes aqui até de grande amplitude, eles não sabiam pela própria rede social, por mídia, não sabiam de nada. Então, a gente tinha essa função de alfabetização científica muito, muito grande. Aí eu pergunto para o senhor, o que o senhor acha, né? Qual seria essa... Eu acho que via de mão dupla para a gente poder trabalhar de uma forma interdisciplinar esse tema com os nossos alunos no nível médio. Olha... Diante dessa nova realidade nossa, né, professor? Porque... Tem alguma coisa errada, por exemplo, com o nosso currículo da universidade. Tá? Gente, eu me formei em História Natural. Quer dizer, não é ciências biológicas, é História Natural. Tá? Me formei em 1968. E quando eu pego o currículo, né, a estrutura curricular que eu estudei, ela é igual a de hoje. É claro que os conteúdos evoluíram, etc., mas ela é igual. Tá? Então, eu acho que tem uma coisa um pouco errada. Outra coisa que eu acho errada é que quando você fala em interdisciplinaridade, é uma coisa muito bonita, mas na prática ela é muito confusa de aplicar. Tá? Então, na realidade, o que eu observo é cada um de nós está mais ou menos dentro de uma caixinha e vira especialista. E é claro que há pessoas, pessoal, vocês, que tentam sair dessa caixinha, mas não é simples, não é simples, tá? Então, outra coisa, o professor tem muito poder. E o professor tem um poder, e às vezes esse poder é exagerado. Por exemplo, o professor dá prova. E ele está convencido de que, quando ele faz uma prova, ele está ajudando os alunos. Por quê? Porque se você não cobrar, eles não vão estudar. É como se estudar, você conseguisse obrigar alguém a estudar. Eu tenho uma experiência, a partir de um momento na minha vida, eu parei de dar provas, por quê? Eu tinha uma turma de 20 alunos. E aí, eu vi que a média da turma era 8,9. Como eu dava aula para ele todos os dias, eu cheguei assim, não, esse pessoal não sabe isso tudo. No dia seguinte, eu tranquei todo mundo na sala e fui fazendo prova oral, com as mesmas perguntas. Não é que eles tivessem colado, não. Tá? E aí a média baixou para 5. Aí eu levei os resultados para a turma, agora vocês me explicam esse negócio. E teve uma menina lá que levantou e disse assim, professor, eu já estou aqui saindo da faculdade, eu faço provas há 16 anos. Imagina quantas provas eu fiz. Imagina se eu não sei o que é que vai cair na prova. Quer dizer, a gente até às vezes varia a prova, etc., mas os nossos alunos estão treinados em fazer prova. Sabem fazer prova. E aí a gente fica lá, querendo até proteger quem estuda de quem não estuda, mas eu acho que é vão isso, sabe? Olha, gente, quem não quer estudar, não estuda. Problema seu.
Eu, inclusive, sou contra dar diploma às pessoas, mas aí já é muito, muito radicalismo meu. Como o médico não vai ter diploma? Pô, eu conheço cada médico que tem diploma, que era melhor que não tivesse. Mas, enfim. Essa questão da liberdade dentro das escolas, etc., de sair da caixinha, de acabar com tanta especialização, tá? É claro que tudo... Quando você tem um projeto de escola sem partido, cara, aí já estamos perto da morte, né? Você não tem a liberdade de cátedra, etc, etc. Eu não sei, eu confio muito na capacidade criativa dos alunos se eles forem devidamente estimulados, tá? Eu não acho que o professor tem as respostas para tudo. Não acho. Quase sempre são ruins, mas, enfim, sou solidário à classe. Ricardo, professor, a professora Paula está perguntando. Paula, você não quer abrir o microfone e falar? Eu acho que é melhor, né? Está aqui escrito no chat, mas... Paula, fala, Paula. Oi, professor. Não, tudo bem, posso fazer a pergunta. É grande. Então, professor, muito boas as suas reflexões, né? Faz a gente pensar em tudo que está aí, tanta informação que nos chega, e uma delas é exatamente essa, né? O que o senhor pensa a respeito do termo da moda, o net zero, neutralidade de emissão zero carbono, assumido por empresas e veiculados em suas propagandas na mídia? Não seria um esforço do segundo setor para se adequar às metas de redução de emissões, mesmo que por interesses mercadológicos? Infelizmente, não. Existe a pior coisa no mundo é uma frase que alguém criou: desenvolvimento sustentável. É sempre mentira. Não é sustentável porque ele é crescimento infinito. Como sustentar? Sabe? Não dá. Então, a ideia é assim, por exemplo, vocês lembram de Brumadinho, que caiu a barragem? Então, a empresa responsável tem um departamento de desenvolvimento sustentável. Todo posto de gasolina tem marketing de desenvolvimento sustentável, de gasolina. Quer dizer, o desenvolvimento sustentável é uma coisa assim, ó, nós estamos cuidando. Essa JBS tem agora na televisão, eles plantam boi, que boi joga metano, que desenvolvimento sustentável deles, né? O net zero, etc. Tal. Essa questão do desenvolvimento sustentável é uma peça de marketing para que as pessoas esqueçam que não pode continuar crescimento econômico eterno. Vai parar em algum momento. Mas, para estar politicamente correto, adequado, nós plantamos árvores, etc, etc. Então, desenvolvimento sustentável é só marketing. Na prática, ele não é real. Eventualmente, você pode ter uma coisa sustentável, mas na prática mesmo não é. Uma coisa importante que eu esqueci de dizer. Os ambientalistas falam em proteger a Amazônia porque, olha, existem espécies endêmicas, espécies que só existem lá, e elas vão desaparecer. Existem plantas que a gente ainda não estudou, e pode ser que elas tenham substâncias que curem o câncer. São razões nobres para manter a Amazônia, mas são secundárias. Hoje a Amazônia está em perigo e eu estou me lixando para as espécies e para as árvores. Eu quero a chuva. Quer dizer, note bem, o perigo de destruição das espécies e das árvores é grande, mas hoje o perigo maior... Gente, se a Amazônia for desflorestada em mais 5%, é o ponto de não retorno. Aquilo vira uma savana, aquilo vira um cerrado. E aí nós vamos ter um país que não tem água. Imagina o Brasil sem água.
Então, quando o cara diz assim, eu quero proteger as espécies, tá, muito nobre, etc., mas, gente, vão proteger a população, a vida, vão garantir que tenha chuva. Quer dizer, alguém que corte uma árvore devia ser decapitado na hora. Essa é a mensagem. Bom, nós já estamos chegando aqui perto de 2h30, né? São 2h29 aqui no Brasil. Imagino que aí sejam 7h30, professor. 7h30. Isso. Então... Tá dia, né? Tá dia. Está dia. Verão. Aqui tá anoitecendo por volta de 5 horas. Mas, professor, eu queria assim, agradecer, né, muito, muito, muito as suas palavras, agradecer, acredito que, assim, até pela participação das pessoas aqui no chat, né, elogiando muito, né, o que você trouxe para a gente como contribuição ao debate fundamental aí para o desenvolvimento do trabalho do pessoal, né, e também porque nós temos uma linha forte dentro do programa, que é de química ambiental, educação ambiental, né? E acho que, assim, a sua contribuição hoje aqui foi muito importante também nesse sentido, né? Bom, eu não sei se tem mais alguém querendo falar, mas eu, assim, em função do adiantado aqui já 2h30, eu queria, na verdade, era passar a palavra para o senhor mesmo, fazer um encerramento, a gente encerrar a gravação, e aí... depois, enfim, se quiser continuar batendo papo e tal, as pessoas até, sei lá, se o senhor tiver disponibilidade, enfim. Mas, em princípio, eu queria passar as palavras para o senhor para fazer esse encerramento. Tá. Gente, toda vez no século XX que ocorreram revoluções para acabar com o capitalismo, não deu certo. Revolução Russa de 17, não acabou. Revolução Cubana de 48, de 54. Revolução do Mao Tse-tung na China. E dezenas de revoluções em vários países. Por quê? Um grupo tomava o poder pela força e aí passava a reprimir todo mundo que era contra, não se estabelecia uma democracia e virava uma ditadura. E o capitalismo continuava. A China é capitalista, até Cuba é capitalista, tá? Porque às vezes a pessoa diz assim, não tem propriedade privada. Cara, não é só isso, tá? Ser capitalista significa que crescimento econômico positivo. Essa é a alma do capitalismo. Enquanto isso não parar, será capitalista com diferentes graus. Por isso é que eu não acredito na revolução armada. Por outro lado, existe um número de privilegiados, e nós, cá entre nós, somos privilegiados, temos um salário, etc, etc. Mas esse grupo tem que conscientizar uma massa. Olha, gente, eu estou convencido que é uma estupidez, crescimento exponencial, a Terra que não cresce. Nós vamos acabar com a Terra. Então, uma vez que as pessoas se convençam, vão surgir ideias de alternativas. Eu não acredito que alguém tenha uma fórmula. Olha, gente, a fórmula é essa. Eu já pensei muito de desistir. Não há fórmula. A fórmula tem que ser criação, e, para isso, o grupo de pessoas que está preocupado com a sobrevivência do planeta tem que aumentar. Isso aí não há dúvida, né? É claro que, em algum momento, nós temos que botar os privilegiados na cadeia, mas são poucos, então não vai dar. Convencer as pessoas, tá? Convencer as pessoas. A cada momento, em cada lugar que nós tivemos. Gente, nós queremos que a temperatura aumente. Mas aumentou 1,2 graus. Isso não é nada em 100 anos. Quer dizer, e existem cientistas que não acreditam no aquecimento global. Não sei exatamente por quê. Se eles recebem muito dinheiro do pessoal dos combustíveis fósseis ou qualquer coisa assim. Mas nós teríamos que construir uma coisa realmente muito... Ciência, gente.
Olha, a ciência está nos dizendo isso. E vai acontecer. Né? Ficando dentro da ciência. E aí, tentar identificar quais seriam as soluções para que essa massa de gente tivesse ingressos. Olha, tem uma coisinha que eu vou... Com o avanço da inteligência artificial, o número de empregos vai diminuir muito. E, se você não tem emprego no sistema capitalista, você é um pária. Isto quer dizer, o número de párias vai aumentar. E aí, o que a gente faz? Quer dizer, se não tiver um sistema de distribuição de renda para quem não trabalhe, ou criar trabalhos do tipo, olha, agora você vai cuidar das crianças de tal não sei o quê, vai trabalho comunitário, qualquer, e ter um salário, nós vamos estar com um problema muito sério, que não vai ter emprego para todo mundo. Mas não vai mesmo. Eu não sei, eu tenho alguns netos, esses caras não vão ter emprego, não. Aí já não é nem a questão de trabalhar 8 horas, né? É de ter emprego. Não vai ter. E mais, os ricos vão viver mais que os pobres. Isso daí é inevitável. Então, nós vamos criar aqui uma casta, né, de ricos que vivem 120 anos, que tem 90% da renda. Não, isso a gente tem que evitar de qualquer maneira. O melhor conselho é não fazer filhos, fazer parentes, e vamos ver se a população fica mais ou menos estabilizada. Qual é o problema? Muita gente se aposenta e pouca gente trabalha para garantir essa gente. Isso é um problema. Mas isso é no sistema capitalista. Se a gente conseguir criar outro sistema, quem sabe? Aqui tem milhões de terras. Vocês podem vir para cá, plantar coisas. Eu acho que vai ser uma vida mais sadia do que a nossa, nesses engarrafamentos do Rio de Janeiro, etc. Bom, gente, é isso. Muito obrigado. Melhorou muito a minha autoestima. Fiquei mais animado para continuar trabalhando aqui, mesmo negando que sou brasileiro. Professor, muito obrigado pelas palavras aí. Então, muito agradecer mesmo, muito, né, dizendo de novo, né, do fundo do coração aqui, acho que todos nós gostamos muito, né? Manda um abração para o Chalub, acho que eu estou com saudade. O Chalub chegou a entrar na sala, mas eu acho que ele devia estar algum compromisso, assim, ele entrou e saiu. Né? Não, tranquilo, acho que eu estou com muita saudade dele, quando eu voltar para o Rio, eu levo os livros na sala dele e batemos um papo todos. Ótimo, eu aviso. Valeu? A gente pode marcar um seminário presencial do senhor, de novo. Seminário é comigo. Tá legal. Comigo. Tchau, gente. Tchau, muito obrigado. Obrigado a vocês. Tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, professor.